Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para nosso quarto encontro do livro do Deuteronômio, o mês da Bíblia. Estamos hoje no quarto encontro e iremos tratar de um assunto que é a continuidade, é dentro do Código Deuteronômico. Então, no encontro de ontem nós vimos algumas leis e hoje nós vamos continuar com essas leis ainda. É o forte do Deuteronômio, são as leis. Não é isso? Então, sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, e nós vamos, junto com todos vocês, que esperamos bastante gente aí em casa, conosco, para a gente fazer esse trabalho e trazer um pouquinho mais de conhecimento da Palavra de Deus, aquilo que nós conseguimos aprender, nós queremos partilhar com todos vocês. Essa é a nossa meta, que o Espírito Santo nos ilumine, que nós consigamos fazer um trabalho que atinja a todos. Eu sou Maria Margarida, aqui da comunidade de São Pedro, paróquia Sagrada Família, e faço parte também da equipe da pastoral bíblica de nossa paróquia, Sagrada Família. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos iluminar para que nós possamos compreender o que Deus quer de nós com essas leis que foram determinadas lá no Deuteronômio, mas nós precisamos trazê-las hoje para a nossa realidade e saber como nós também podemos praticá-las em nossas vidas, em nossa sociedade, em nossas famílias, em nossa comunidade e principalmente em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir o canto Onde Reina o Amor. Nós vimos desde o primeiro encontro que o amor é que rege toda a nossa vida, perpassa por todos os nossos atos. Então ouçamos uma música Onde Reina o Amor. Código Deuteronômio. Hoje nós vamos, a partir do segundo bloco. Então vamos encontrar as leis que determinam as características das 4 principais funções que constituem o povo de Deus. O nosso tema
esse quarto é cuidar do empobrecido, o estrangeiro, o pobre e a viúva. Precisamente vamos precisar dessas instituições, né, para nos ajudar a levar essa justiça a todos. E nós vimos, né, nós já sabemos que Deuteronômio quer dizer segunda lei, né? E alguns dizem uma nova lei. Não é uma nova lei, é a segunda lei, a cópia da lei, né? Outros irmãos já disseram que ela está baseada, está dentro do decálogo, né? Todas essas leis que nós estamos vendo no decálogo. Mas elas surgiram a partir da experiência do povo, né? O povo viveu uma experiência de comunidade, né? E ali eles viram a necessidade dessas leis para regulamentar essa sociedade, para regulamentar a vida desse povo que foi escolhido por Deus, né? Deus tirou esse povo da escravidão. Ele lembra esse povo o tempo todo. Se nós virmos aí os discursos de Moisés nesse livro, Deus lembra constantemente o povo, que ele foi um povo escravo no Egito, sofreu muito, mas este povo foi resgatado. Então esse povo agora precisa viver de uma forma diferente dos outros povos, né? Existiam outros povos em torno, mas esse povo foi tirado, escolhido para viver segundo a vontade de Deus. Isso nós já percebemos, né, nos outros encontros, e precisava regulamentar, né, essas leis. Então, nós vamos falar das instituições de Israel. Quais são essas instituições? São os juízes, são os reis, são os sacerdotes da tribo de Levi, né, os levitas, e os profetas, que estavam ali junto do povo para orientar, para caminhar com a vida desse povo. E nós percebemos aí que a primeira instituição são os juízes, né? Por que os juízes? Né? Porque eles eram figuras importantes, instituídas, né, para ajudar nas questões jurídicas do povo. E nós percebemos, né? E nós percebemos aí que existiam os juízes nas cidades e existia um juiz central para as causas maiores. Então, tudo isso nós vamos ver, né, no decorrer desse nosso encontro. Mas é bom a gente saber, né, lembrar, que essas instituições são todas da vontade de Deus. Algumas são escolhidas por Deus, nós vamos ver daqui a pouco, como os sacerdotes e os profetas. Os reis eram, né, instituídos pelas pessoas da comunidade, né, da sociedade, mas com o aval de Deus, vamos dizer assim, precisava ter o aval de Deus. E os juízes, nós já percebemos que Moisés, né, lá no início do discurso, ele já falou dos juízes, né? Ele não estava aguentando sozinho a cuidar do povo. No Êxodo também fala disso, né? Que ele recebeu uma visita do seu sogro, né? E o sogro viu o sofrimento que ele estava nele, tentando cuidar do povo. Mas era muita gente. No início eram poucos, mas depois foram muitos, foi crescendo, multiplicando o povo. E ficou difícil para Moisés dar conta, né, desse povo sozinho. Então, o que Jetro, o sogro, sugeriu, Moisés fez, né, escolheu homens das tribos e colocou-os para ajudá-lo. Eles receberam o Espírito Santo, fizeram uma assembleia, eles receberam o Espírito Santo e foram cuidar das tribos, cada um de suas tribos. Quando isso ficasse difícil, né, para eles, umas causas mais elevadas, então que fosse levado a Moisés. E ele folgasse um pouco, né, porque ele não dava conta dos processos que vinham, muita gente, muitas questões a serem divididas. Então o povo foi orientado, né, gostaram da ideia. Essa é a primeira fase dos juízes. Mas depois precisou regulamentar, eles iam entrar numa terra prometida, né, ia ser um grande povo,
Isso foi lá nos acampamentos, né? E agora, o povo entrando na terra, também foi instituído o juiz, né? Juridicamente, foi construído o juiz para cuidar, né? Da vida desse povo. E a função? Quais era a função, né? Dessas figuras? Né? Os juízes, os sacerdotes, né? Os profetas, o rei, né? Então, eles tinham funções determinadas. E não podiam errar, né? Porque outros povos tinham também, mas não tinham, vamos dizer assim, ética. Não tinham éticas, né? E eles já tinham experiência disso. Então, para entrar na terra, eles queriam regulamentar, fazer coisas bem feitas, né? E com o povo, né? Trazer para o povo essas instruções, queria ajudar e não atrapalhar o povo, né? Então, qual era a função do juiz? Estabelecer a justiça entre os membros da sociedade e legislar a criação de um tribunal central, como eu disse, né? A segunda são os reis, o rei. Qual era a função do rei? Aqui é bom a gente ter claro, né? A função do rei era administrar, né? Sendo responsável pelas políticas, pelas questões políticas, internas e externas, né? E o sacerdote é a terceira instituição, era transmitir as normas disciplinares e a tradição religiosa. E por fim, falamos dos profetas, né, que está lá em Deuteronômio 18, de 9 a 22, que eram escolhidos. Os profetas eram escolhidos somente por Deus e com a vocação de ajudar o povo a ser fiel à aliança e a cumprir a vontade de Deus. Então, o profeta era nomeado por Deus com essa função, né, de ajudar o povo a ser fiel à aliança, não podia fugir da aliança. Nós vimos também que o direito, lá no Antigo Testamento, é proclamado por Deus, o direito é proclamado por Deus, e o mediador da lei é Moisés, um profeta, né? Então, nós vimos que o profeta é escolhido por Deus, Deus escolheu Moisés, e com a ordem de proclamar essas leis aos israelitas, né, indicando que a responsabilidade é coletiva, né? Todos têm responsabilidade em cumprir, né, e fazer acontecer as leis. E só há um comando, que é Deus, né, e que estabelece para estabelecer o juiz. O rei é escolhido, como eu disse, de uma iniciativa humana, mas, né, com a aprovação de Deus. Os sacerdotes também são escolhidos por Deus, porque eles deveriam ficar bem próximos de Deus, né, servir a Deus. E eram da tribo de Levi. As leis referentes aos juízes, eu já disse, né? Elas aparecem nos fragmentos aqui, mas é isso mesmo. O juiz tem a função de cuidar, né? Moisés já havia instituído no meio do povo, e agora vai sistematizar, né? A palavra é essa, sistematizar essas instituições de forma jurídica. Eles já existiam, os sacerdotes já existiam, né? E ele agora de uma forma jurídica. E conclui com uma expressão, né, que traça um paralelo entre Deus e que dá os juízes, e o Deus de Israel que dá a terra. Porque assim, vai entrar na terra que o Senhor te deu, né, e ali você vai fazer a lei ser cumprida. Os juízes locais e os escribas são nomeados para julgar conforme a justiça e cuidam do aparato jurídico. A função do escriba não está muito bem definida, não. Alguns dizem que eles eram os escrivães, né, que escreviam os processos do povo. Outros dizem que eles também tinham a função de ajudar, né, a executar as sentenças que os juízes promoviam, ajudar, né, na disciplina do povo.
Então, tinham funções, né, eram delegadas a eles funções, certamente de acordo, né, com a região, com a comunidade em que viviam. O certo é que eles estavam ali, né, para ajudar. Mas para o juiz, havia 3 proibições. Está lá em Deuteronômio também, né, nas leis. 3 proibições. Ele tinha que ser, né, imparcial, ele não podia julgar, pensem bem, não podia julgar de acordo com a pessoa, de acordo, né, vamos dizer, com o freguês. Ele tinha que julgar segundo a justiça de Deus. Ele não devia, né, neste caso, favorecer a ninguém, ser justo. E não devia receber presentes. Hoje nós dizemos propinas. Hoje são as propinas que às vezes distorcem a lei, né? Mudam a lei, mudam a sentença de acordo, vamos dizer assim, com o bolso, né? Ou com a conta bancária de quem está sendo julgado. Então o povo já veio, né, com essa definição para os juízes. Não podia ter esses defeitos, né? E a gente trazendo para o hoje, né? Precisava recordar essa lei com todo o povo brasileiro, né? Porque a gente ainda há tempos confiava em alguns juízes, hoje a gente tem até medo, né? Não sabe o resultado que vai ter, porque às vezes o julgamento pende, né, por uma questão de interesse, favorecendo alguém. Então isso o povo criou, né, essas proibições para evitar esses erros, né, no meio do povo. Depois vem a questão, né, dos cultos, as regras, o processo de idolatria, apostasia, tudo era o juiz quem cuidava dessas coisas, né, do povo. No encontro passado, nós percebemos, né, que havia o culto a divindades estranhas, de outros deuses, né? Então aí o juiz entrava para ajudar, né, o povo a pensar naquele princípio de fidelidade ao Deus único. Então havia sentenças, né, para quem saía, vamos dizer assim, da linha, né, não prestava esse culto a Deus realmente. E a questão da idolatria, que seria esse amor a outros deuses, que a gente pensa, né? Mas a idolatria vai mais além do que isso. A idolatria seria, naquela época, né, abandonar a Deus, estar a favor da injustiça, né, agir de acordo com suas próprias vontades, amar mais os bens materiais, né, agarrar-se aos bens materiais, do que ao Deus vivo e do que essa fidelidade ao Deus, né? E com essa injustiça, com essa exploração, o que acontece, né? Quem sofre com a injustiça, a maioria das vezes, são os marginalizados, os mais vulneráveis da sociedade, é que sofrem com essa injustiça, quando ela existe no meio do povo, né? E a preocupação com a seriedade do processo jurídico é muito latente, né, nessa questão das leis. Porque tem 3 momentos aí. O juiz, né, ele vai investigar, ele precisa investigar, né, o processo, vamos dizer assim, a denúncia, né, vamos dizer, a denúncia que foi feita, ele precisa investigar essa denúncia, né, ele precisa, vamos dizer assim, né, dar a sentença e executar. Mas ele não faz isso sozinho. O povo está junto. Ele precisa de testemunhas para ele não errar, né, no meio do povo de Deus. Ele precisa de 3 testemunhas, no máximo 3 testemunhas, para confirmar, né, essa denúncia, a investigação, e na hora da sentença é o povo, né? O povo é que vai executar a sentença. Como nós, né, já vimos em alguns casos, o sujeito é levado para fora da cidade, né, e começava a apedrejar as testemunhas. Em seguida, todo o povo
e apedrejar até a morte aquele que, né, cometeu aquele erro abominável, como adoração a outros deuses, né, e tantos outros casos, né? Então o juiz tinha essa função. Então o mesmo texto, né, fala de um juiz central, quer dizer, se o caso for muito pesado, um homicídio, né, um litígio muito bravo, então o que faz? Leva ao juiz central, seria o juiz mais o levita, né, o sacerdote, que iriam julgar, dar a sentença, seria a última instância, né? Isso aí seria a última instância, não teriam mais apelação para o caso. E o rei? O que é a função do rei? A escolha do rei. Mas assim, quando você entrar na terra que o Senhor te deu, vai te dar, e quiser escolher um rei, escolha alguém do povo, um irmão. Não pode ser alguém, né, estrangeiro. Você vai escolher alguém do povo. E este rei não tem direitos, ele só tem deveres. Qual que é o dever do rei? Né? O poder é limitado e sua relação com a lei, né? Ele precisa, a instituição do rei tem origem da escolha divina, é uma instituição facultativa, pois depende do consentimento de Deus, como eu disse, né? Ele é escolhido pelo povo, mas com o consentimento de Deus. Então, o monarca não se diferencia do povo. Isso aqui que é lindo, né? Ele não é diferente do povo. Ele é alguém que vai liderar o povo, mas é um irmão de todos. E está previsto nenhum direito, mas deveres, né? O que ele tem que fazer? Qual que é a função do rei? Ler a lei, estudá-la e praticá-la. Ele tem que ter essa lei diante dele o tempo todo, para ele não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, né? Ele tem essa tarefa. E o rei também não pode comercializar com o Egito, as restrições, né? Ele não pode comercializar com o Egito, não pode tornar muito grande a cavalaria, né, que é símbolo de poder, né, e desenvolver seu exército. Ele não pode ter um grande harém, seria muitas mulheres, né? Neste caso, as mulheres tirariam dele a atenção do povo, né? E aqueles interesses também, se ter mulher estrangeira para ganhar, né, algum benefício do povo estrangeiro. Então, ele não podia ter um grande harém, não podia, né, comercializar com o Egito e aprender a temer a Javé e não acumular riquezas. O rei não podia acumular riqueza, como ninguém na terra, né, deveria acumular riqueza. Não está no projeto de Deus o acúmulo de riqueza para ninguém, né? Ele deve aprender a temer a Deus, né? Então, é um membro da comunidade com função de preservar e respeitar a lei e tendo como recompensa uma longa descendência. Essa era a promessa, né, para o rei. Os sacerdotes. Os sacerdotes, não é previsto para eles nenhuma herança, né? A herança deles é Deus. Então, eles são sustentados pelos sacrifícios, né? Coisas dos holocaustos, dos sacrifícios. E como eles não têm, né? Não tinha terra, não tinha dinheiro, então eles tinham parte dos animais, né? As primícias dos produtos agrícolas e da tosquia do rebanho. Certamente uma quantia que desse para eles sobreviverem, né? Nada mais do que isso. São também escolhidos por Deus, né? Porque desempenham a função, né, de permanecer diante de Deus e estar a seu serviço. Eles não tinham outro serviço, né, a não ser cuidar, né, do serviço a Deus, do templo, né, ter aqueles cuidados. Alguns dizem que eles seriam só oferecedores de sacrifício, né? Outros afirmam que estariam em função da lei, da instrução, da orientação, para transmitir a palavra e a vontade de Deus.
diferente dos profetas. Eles são guardiões dessa palavra, intérprete de uma instituição que vem sem dúvida de Deus, mas deve ser transmitida. Então, o profeta é escolhido por Deus, eu já falei disso, né? E deve ser alguém do povo também, um irmão, entre o povo, vai sair do meio do povo, né? Com a função de ensinar a Torá, de interceder pelo povo, de comunicar e interpretar a palavra do Senhor. Então, o profeta tinha essa missão. Se ele falasse qualquer coisa, né, comunicasse as suas próprias palavras, ele seria um falso profeta. Porque a missão dele é comunicar aquilo que Deus colocou em sua boca, como nós vimos em Jeremias, né, 1, versículo 9. Não tenha medo deles, eu vou colocar as palavras em sua boca. Então, muitos, né, morreram por falar aquilo que era a vontade de Deus. E eles tinham também a missão de interpretar os sinais de Deus no meio do povo. Nada de adivinhações, né? Nada de conchavos, né, com ninguém. Essa era a missão do profeta. Cuidar exatamente da palavra de Deus, né, orientar o povo segundo a vontade de Deus. Falar aquilo que Deus queria, né, percebendo os sinais na história. E o terceiro bloco, né, este foi o segundo, nós temos a descrição, né, questão das cidades, né, onde o povo, as pessoas refugiavam, né, para fugir dos processos judiciários. São aquelas pessoas que cometiam, né, homicídios. Eles cometiam homicídios, né, mas havia cidades para eles refugiarem, porque às vezes foi involuntário, né? Vamos dizer assim, um homicídio involuntário, sem querer, né? Sem intenção, vamos dizer assim. Então eles eram acolhidos em algumas cidades para se livrar do assassino, porque a lei era essa, né? Se matou alguém, vai morrer, né? E teve uma época que matava toda a família. Aí para, né, defender essa pessoa, havia essas cidades onde eles iam refugiar, né, para fugir do resgatador de sangue, que seria um parente próximo que iria vingar a morte desse irmão. E tem as leis, né, sobre a guerra, né, que não podiam cortar árvores frutíferas em torno dos acampamentos, né, de guerra, dos campos de batalha. Eles tinham que ter cuidado com as árvores para preservar a natureza, né? E a árvore frutífera seria alimento para o povo, não podia. Tinha as leis, né, de purificação, de assassinatos, né? E uma série de questões familiares, tem tudo lá. Se você procurar, você encontra tudo lá, né, as regras das leis, né, atinentes às relações sexuais, o divórcio, o segundo casamento, e encontramos que prescreve a pureza necessária às pessoas, né, para o culto, quem devia prestar culto ou não. Por fim, encontramos o direito dos mais necessitados. Aqui está, né, a questão do estrangeiro, do órfão e da viúva, né, são os mais desprotegidos pela lei, né. Eles, como nós vimos no encontro passado, o bom é que não tivesse nenhum pobre entre eles, né? Mas com as guerras, com as invasões, né? Com os tributos que foram aparecendo no meio do povo, alguns empobreceram, perderam seus bens, né? Alguns pais de famílias foram morrendo e ficaram a viúva, né? Com o órfão. Pode ver que está sempre acompanhado o órfão da viúva. Ficavam acompanhados, né? E ela não tinha nenhum meio de sobrevivência. O estrangeiro também não tinha terra para onde ele ia, né? Então, eles precisavam ser protegidos pela lei. Então, criou-se a lei de proteção, o dízimo, né, do povo. Uma parte era para cuidar desses irmãos, né, que chegavam no acampamento sem nenhuma condição de vida, né? A questão do necessitado aí fala-se muito daqueles assalariados, né, que apareceu no meio deles, né, com o refúgio do povo, né, do norte para o sul, o reino do sul, né,
vieram muitos refugiados e precisou-se muita mão de obra também, porque era muita gente, né, para serem cuidadas. Então eles começaram a trabalhar assalariado. Então vem a lei pedindo, não explore o assalariado, dê a ele o seu salário assim que ele trabalhar, não deixe o sol se pôr, né, sem dar a ele o seu salário. Seu irmão é pobre, você tomou o manto para uma dívida, devolve logo, não deixe ele dormir sem o manto, porque se ele reclamar a Javé, torna-se um pecado para você. Né? E vem a questão da colheita, né, que eles deviam deixar aquilo que sobrasse da colheita para o órfão, para a viúva, né, para o estrangeiro que viesse atrás catando aquilo. Então a terra, né, voltando à terra, a terra era sinal de vida para o povo. O cumprimento da lei era sinal de bênçãos, né, para todo esse povo. Então nós vimos aí, né, que os necessitados tinham direitos, né, do descanso sabático, né, do sábado, eles tinham todos os direitos que os outros tinham, eram dados a eles eram protegidos por Deus, como até hoje, né, Deus protege o pobre, o indigente, o desempregado, como temos tantos hoje, né, Deus está aí para proteger esse povo e contando também com a nossa solidariedade, como nós vimos no encontro passado, né, e tinha a lei do levirato, né, que era um irmão casar com a cunhada que ficou viúva sem filho, para garantir a descendência e o sustento dela também, é claro, né? E isso foi, né, leis criadas para cuidar do próximo, daqueles menos favorecidos. E concluindo, né, o nosso discurso, né, esse discurso de Moisés, nós temos aqui, né, 3 perícopes, que é a ratificação da lei, né, a cerimônia de Garizim e Ebal, né, Deuteronômio 27, as bênçãos e maldições, né, no meio do povo. Então é isso, uma lista de bênção e de maldições, que nós vamos ver, né, daqui a pouco, como é que isso acontecia, por que acontecia, né, essas bênçãos e maldições no meio do povo. Então vamos lembrar o compromisso de Israel, né, a ratificação da lei. O povo se comprometeu a ser fiel a Deus e Deus era fiel a esse povo, com todas as dificuldades, com todas as recaídas do povo, Deus sempre foi fiel a esse povo. E nesse discurso aqui, Moisés fala dessa aliança que vai acontecer, né? Novamente ratificar essa aliança, para o povo não esquecer, né, que ele é o povo de Deus e que Deus é o seu Senhor. Então o povo não podia esquecer, né, o que foi dito. E a gente percebe, né, que foi Deus quem escolheu. Nós já falamos isso. Esse povo era um povo escravizado, Deus escolheu para ser modelo para os outros povos. Deus escolheu um povo pequeno, escravizado, sofrido, mas eles deveriam ser modelo para os outros povos. Os outros povos vissem, né, esse povo e dissessem assim, ninguém tem um Deus igual ao Deus desse povo, tão próximo. Ninguém tem leis tão justas como as leis deste povo. Então, por isso, o povo devia andar, né, na retidão. E Moisés faz esses discursos exatamente para lembrar o povo que eles foram escravos no Egito e que agora tem que ser solidários uns com os outros e que tem que obedecer à lei de Deus, porque foi, né, uma promessa feita. Deus para o povo e o povo para Deus. E aí vem, né, a história da cerimônia que foi feita na entrada. E aqui diz assim, né, em Deuteronômio 27, diz assim que vocês atravessarem o Jordão, né, existe lá o monte Garizim e existe o monte Ebal. Então vocês atravessando o monte, atravessando o rio, vocês vão ao monte e escrevam
aos montes, né? E escrevam essas leis em pedras. Passam cal nessa pedra e escrevam todas essas leis nessas pedras, na entrada da terra, né? Vamos dizer assim, ao norte de Israel. E ali vocês vão escrever essas leis, né? Para que não se esqueçam, né? Dessa promessa a Deus. E façam altares, né? Para Deus ali, um altar. E Deus proibia que eles colocassem qualquer símbolo, né? De outros deuses nos seus altares. Fizesse esses altares de pedra bruta, né? Sem nenhuma, vamos dizer assim, né? Não lapidassem essas pedras, mas colocassem pedras brutas, erguessem um altar e celebrassem aquele momento, né, da entrada na terra a Javé, seu Deus. E eles, né, cumpriram, eles fizeram, né, os holocaustos, os sacrifícios, a celebração, adoraram a Deus ali na entrada da terra. Né, seria também fechando, né, a grande aliança com Deus. E na segunda parte desse mesmo 27 aí, né? Tem uma série de proibições respectiva a castigos divinos, a proclamação das 12 ações proibidas, feita pelos levitas, e o povo participa ao dizer amém após cada um. Então, Deus manda, né, Moisés ali orienta o povo que nessa entrada lá, eles façam esse louvor a Deus e depois divide as tribos, né? Em cada 6 tribos vão para um dos montes. E ali, o levita, né, o sacerdote, vai proclamar uma parte vai proclamar as bênçãos, de um lado, né? Do outro vai proclamar as maldições do povo, né? Em Garazim, promover as bênçãos. Lá, Ebal, as maldições. 6 tribos de um lado, 6 do outro. E o povo concordava, né, dizendo amém, quando se lia. Então a gente pensa assim, mas bênção, maldições, né? Não eram, nessas maldições, elas não eram, vamos dizer assim, uma ameaça ao povo. Eram consequências da vida, né, que alguns levavam uma vida desregrada, fora do projeto de Deus, fora da lei de Deus. Então essas maldições eram dirigidas a esses membros, né, que descumprisse a vontade de Deus. E tem muita ligação aí com o exílio, né, da Babilônia. O povo sofreu muito e os castigos eram fome, doenças, né, pandemias, né, e uma série de maldições, eram 12, né, para aqueles que descumprissem. Eles não já entrariam nas guerras vencidos pelos inimigos, né, se descumprisse qualquer uma das leis da vontade de Deus. E para aqueles que cumpriram a vontade de Deus, muita bênção, né, já entravam nas guerras com a vitória, né. Eles tinham fartura, tudo deles prosperavam, o gado, a terra, né? Tudo era multiplicado, as colheitas, tudo era multiplicado, porque estavam dentro das bênçãos de Deus. E é exatamente isso que Deus prometeu e promete para cada um de nós hoje, né? As suas bênçãos, se fizermos a sua vontade, né? Nós escolhemos, né? No próximo encontro acho que vamos falar disso, a escolha, né, que nós fazemos. Então somos nós que escolhemos. E o povo também, como Deus amava tanto esse povo, deu a eles o direito de escolhas, mas tinha também as consequências dentro daquela escolha que o povo fazia. Então, por isso, né, pensemos bem nesse Deuteronômio aí, nessas leis, né, de Deus, que nós precisamos estar atentos, principalmente o decálogo, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus, nós precisamos estar com eles como o rei deveria estar, sempre do nosso lado, para a gente olhar sempre e perguntar,
Estou de acordo com o que pede o meu Deus? Estou na bênção, né, que Deus dá para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que respeitam a Ele e ao próximo, é claro, né? Essas leis que nós vimos aqui todas são relacionadas ao próximo. E as instituições foram criadas exatamente para dar suporte, para não desviar das leis, para não desviar da palavra de Deus, no caso os levitas e os profetas, né, os juízes para manter a lei na ordem, o rei para cuidar do povo com dignidade, né, sem pensar em lucros absurdos, né, sem pensar em subornos, propinas, né, estar bem com outros povos. Ele deveria estar bem com o seu povo, com os irmãos que Deus lhe deu, né, esse povo da terra prometida, que ali chegou, né, e fez história. E Deus junto com eles. Deus os tirou do Egito, né, Deus tirou o povo do Egito, caminhou com eles durante todo o deserto, e na terra Deus estava ali, do lado deles, fazendo a história com eles. E Deus faz também conosco a nossa história hoje. Cada um de nós somos responsáveis pela história que queremos construir. Com Deus, escolhamos com Deus, porque seremos felizes, teremos longa vida, né, longa descendência, e gozaremos, né, das bênçãos que são propostas àqueles que o temem. Pensemos bem, né, nesse encontro, nessas instituições, nas instituições que temos hoje, né, aí na sociedade. Será que estão assemelhando a essas instituições lá daquela comunidade, daquela sociedade feita para amar e respeitar as leis, né, e amar, sobretudo, o Deus único e verdadeiro, que nunca os abandonou e nunca nos abandona? Qualquer um pode ter, né, vamos dizer assim, pode pertencer a uma classe, né, dos poderes, mas tem que agir dentro da vontade de Deus, a serviço do povo. Não pode ser fora da vontade de Deus e a favor do povo. As leis devem trabalhar a favor do povo. Esta é a grande mensagem, né? As leis a favor do povo. E essas leis foram escritas nessas pedras porque são leis que não passam, elas são eternas, serão para sempre, não mudam. E Moisés pediu, não seja retirada uma vírgula dessas leis. E não são retirados nem uma vírgula das leis existentes a favor do nosso povo, a favor de todos nós. E nesses tempos de dificuldade, conheçamos melhor a vontade de Deus em nossas vidas, em nossa sociedade, e sejamos pessoas melhores, pessoas mais justas, né, nos nossos relacionamentos, principalmente com aqueles que mais necessitam da nossa ajuda, da nossa compreensão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar esse nosso encontro pedindo a Deus que nos ajude nessa caminhada a sermos verdadeiros discípulos, missionários desse Deus único e verdadeiro, desse Jesus que cumpriu na íntegra mais do que nós vimos nessas leis aqui, né? Jesus cumpriu mais do que isso. Ele amou a viúva, ele cuidou do pobre, ele cuidou do marginalizado, ele ressuscitou um filho da viúva, né? Um órfão, entregou a uma viúva, ele elogiou, né, aquela, vamos dizer assim, aquela oferta da viúva, né, no meio do povo. Então Jesus valorizou muito, né? Ele traz muitas coisas do Antigo Testamento para o Novo, melhores do que foram feitos lá, ele trouxe para o nosso meio. Então nós temos esta aliança, né,
com o Pai, que é a verdadeira aliança, a eterna aliança que foi feita em Jesus Cristo. Então nós precisamos cuidar melhor, né, da nossa vida, do nosso propósito de vida em Jesus Cristo. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos por estarmos juntos neste encontro hoje, encerrando esse quarto encontro e pedindo a tua graça, pedindo a sabedoria do teu Espírito Santo para dirigirmos melhor as nossas vidas, não só nesses tempos, mas em toda a nossa vida. Sejamos gratos a ti, meu Deus, por tudo que nos deste e fizeste para nós, por as leis que existem da tua parte, que sejamos cada vez mais coerentes à tua vontade para construirmos um mundo mais justo e solidário. Tudo isso nós te pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Encerremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.